Olá, começa agora o primeiro programa Tira Dúvidas da FUVESP, uma série de 4 vídeos que estamos fazendo a partir das perguntas que nos foram enviadas. Dentre os assuntos estão a questão da retirada de patrocínio, a nova regulamentação, resolução 59, assuntos sobre o serviço passado, enfim, todas as preocupações que circundam o nosso coletivo nos últimos tempos. Antes de começar, lembro a você a importância de acessar os nossos canais através do nosso site, siga as nossas redes que aparecem aqui, salva aí o nosso número de telefone que aparece aí na barra, para que você possa se manter sempre bem informada sobre tudo o que anda acontecendo. Nesse primeiro vídeo, o assunto é retirada de patrocínio. Quem responde às perguntas são as nossas dirigentes e representantes eleitas do Manisprev, a Márcia Campos, que está aqui do meu lado direito, e a Maria Auxiliadora, que está aqui também do meu lado esquerdo. Aqui vamos abordar a Resolução 59, a situação atual do processo, a questão da legislação sobre o direito adquirido, a ação do serviço passado do Plano 2, a ligação entre retirada e a CABESP. Passo então a palavra para a Maria Auxiliadora, que irá nos explicar um pouquinho sobre a Resolução 59. Olá, pessoal, os participantes, principalmente dos planos 2 e 1 sobre retirada de patrocínio, e cumprimento também a todos os participantes em geral. Inicialmente, eu vou falar um pouco, de forma mais geral, sobre a Resolução 59. Não é a resolução dos nossos sonhos, com certeza. A resolução dos nossos sonhos seria aquela que impedisse a retirada de patrocínio para os assistidos, porque assistido tem direito adquirido, mas a gente sabe que dentro do grupo que estudou esse assunto, a correlação de força nem sempre é favorável ao participante, né? A gente tem lá o pessoal representante de patrocinador, representante de fundo de previdência, representantes do governo, e a gente sabe que a correlação de força nem sempre nos é favorável, né? Então, não é a resolução dos nossos sonhos, mas é uma resolução muito melhor do que todas as que antecederam. A gente teve a resolução 11, depois a gente teve a 53, e nessas outras resoluções, os direitos dos participantes eram ainda mais desrespeitados, assim. Então, a gente tem hoje uma resolução que nos dá algumas garantias, né? Então, nessa nova resolução, um dos pilares básicos é que nenhum recurso volta para o patrocinador. Então, tem alguns fundos previdenciais, alguns recursos que ficam sobrando e que iriam para o patrocinador nas retiradas antes desta resolução. Agora, nenhum recurso volta para o patrocinador. Todos os recursos vão para os participantes, e nesse momento eu já vou falar do Fundo de Longevidade, que também é uma inovação dessa resolução. É no Fundo de Longevidade que vão cair todas essas sobras que iriam de volta para o patrocinador, ficarão com os participantes nesse Fundo de Longevidade. Outra coisa que é uma grande novidade é que nas retiradas até a resolução 53, os participantes ficavam dispersos, né? Não existia um plano para onde eles deveriam ir. Simplesmente eles tinham que fazer opção por resgate, portabilidade para um outro plano, ou mesmo as duas coisas juntas, um pedaço resgate, um pedaço portabilidade, mas não existia um plano onde eles pudessem ficar juntos, agregados. E a gente sempre acha que quando as pessoas ficam juntas é sempre melhor, né? Então, é criado dentro dessa resolução 59, né, o plano de preservação da proteção previdenciária. É o plano que será criado dentro do Manisprev, para onde todas as reservas e todos os participantes sob retirada deverão migrar. Então, todas as reservas irão para esse plano, tá? Para esse plano de proteção. E aí, dentro desse plano é que
vai se resolver o que fazer, o que cada participante pode fazer, mas ele já vai estar dentro daquele plano de forma agregada. E o ideal é que todos permaneçam no plano. Esse plano será instituído, ou seja, é um plano sem patrocinador, até porque está sendo retirado o patrocínio, tá certo? Então, ele vai ser criado pelo Banesprev, dentro do Banesprev, mas não terá patrocínio. É um plano, o chamado plano instituído. E quem institui planos são as entidades representantes dos participantes. Então, é um tipo de plano que é criado por sindicato, associação, conselhos de classe. Então, é um plano diferenciado, tá? Então, é esse tipo de plano que, infelizmente, é CD e não BD, mas é assim, dentro do comparativo com as resoluções anteriores, você percebe que houve ganhos. Então, não é assim a resolução dos sonhos, mas houve ganhos em relação a todas as resoluções anteriores. E não é agora que se inventou o retirada de patrocínio, nem que se estabeleceu que agora se retira patrocínio. O patrocínio se retira sempre, infelizmente, no âmbito de todas essas resoluções anteriores, está na lei e tudo mais. Infelizmente, né, a gente briga para que não tire o patrocínio pela preservação dos nossos direitos. Mas é o que vem acontecendo e agora essa resolução melhora um pouco. Maria, eu quero aproveitar o gancho de você falar da resolução 59, que nós tivemos várias perguntas, lembrando de um vídeo que corre nas redes, de um escritório aí, propondo mágicas, né? Nós queremos dizer que não existe mágica, não existe atalhos, para tomar cuidado com essas pessoas que não fazem parte e não têm conhecimento do universo que nós vivemos, do fundo de previdência fechado, estarem dando pitacos com o único objetivo que é de arrecadar honorários de quem está no momento de fragilidade e que não sabe para onde correr. Então, o melhor caminho para vocês é estar com as associações que estão aqui te defendendo, que tem profissionais que tratam desse assunto desde sempre e sabem qual é o melhor caminho para a gente poder fazer a nossa defesa. Então, falando sobre essa retirada de patrocínio e resolução, tem uma pergunta aqui que ela foi feita, engloba a dúvida de várias pessoas, né? Tem aqui a Maria Cristina, Angela Maria, a Sandra, a Sebastiana Aparecida, Maria de Lourdes. Elas perguntam sobre o cálculo das reservas. E elas questionam sobre as perdas que teremos, pedem para exemplificar com um cálculo para determinado valor de benefício, como serão tratados os déficits, como fica os que já consumiram a reserva, enfim. A questão é voltada para o cálculo da reserva. Como você pode nos ajudar com essas dúvidas, Maria? Bom, inicialmente, a gente não pode fazer uma estimativa de cálculo, porque os cálculos são atuariais e dependem de variáveis que nós não podemos aqui fazer conta, porque não tem como a gente prever como é que é o grupo familiar, tem dependente, não tem dependente, existe dependente para pensão, tem também a tábua de longevidade, né, em que ponto da tábua de longevidade está essa pessoa. Tem também a taxa atuarial, que é a taxa que vai fazer o desconto do valor da reserva, porque tem que trazer o valor da reserva, valor presente, e então tem que ter uma taxa de desconto. Então, tudo isso para dizer que não dá para a gente fazer qualquer estimativa a respeito de cálculo atuarial. O que a gente pode assim, dar como pista é que deve ficar meio parecido com aquilo que foi informado quando daquele processo, felizmente, que não foi bem sucedido, o processo de migração dos planos BDs para o plano CD. Então, todo mundo recebeu ali um cálculo de sua reserva, pode ser que ali dê mais ou menos um indicativo do que será a sua reserva, mas não é aquilo que vai ser apresentado para você, porque tem muitas questões aí envolvidas, muitas variáveis, né?
Outra coisa que vai ter que também aconteceu lá na migração, é que os déficits serão todos quitados à vista. Assim como o patrocinador vai quitar o déficit, que é de responsabilidade dele à vista, também nós pagaremos à vista com a redução da nossa reserva. Então é como se a gente estivesse pegando um pedaço da nossa reserva, olha, eu estou aqui pagando o déficit. Então você vê que a reserva ela vai diminuindo, de fato, porque você quebra o mutualismo, você deixa de ter a contribuição para déficits futuros, enfim, não é uma coisa boa, claro. Agora, tem uma outra coisa aqui, que a pessoa fala assim, quem já consumiu a reserva? Não, ninguém consumiu a reserva. Até porque não existe uma reserva individual para cada um no plano mutualista. Todos têm a sua reserva calculada de acordo com esses parâmetros que eu falei, da esperança de vida da pessoa, né? Tudo que está aqui dentro das previstas, essa pessoa terá tudo isso para calcular a sua reserva. Não importa se ela viveu 95 anos, ela não consumiu sua reserva ainda, porque ela está viva e ela vai ter reserva, porque ela vai continuar recebendo do Banesprev. Quanto aí essa conta que será feita aí pelo atuário. Bom, é isso. Bom, trago uma outra pergunta aqui agora, do Joel, que eu vou passar para a Marcinha responder, que é sobre a retirada de patrocínio, a opção de portabilidade para outra instituição, se isso altera a rentabilidade da carteira. Ele diz que ele imagina que a portabilidade não altera os títulos que compõem a carteira, o que não alteraria a rentabilidade. Explica um pouco para a gente sobre isso, Márcia. Olá pessoal, bom poder conversar um pouquinho, tentar dirimir dúvidas. A gente também tem muitas dúvidas, tem discutido bastante essas questões todas de retirada de patrocínio. Essa legislação é muito nova, ainda está carente de sair uma normatização sobre o funcionamento dela, mas é bom a gente discutir e tentar dirimir as dúvidas que vão aparecendo. Bom, a pergunta do Joel é bem interessante, e eu queria começar a resposta não falando exatamente da portabilidade, mas falando do que determina a nova resolução 59, que é a criação de um plano de proteção à previdência privada, né? O nome do plano é tão grande que eu preciso até de cola para falar. O plano que vai ser criado, e vai ser criado pelo Banesprev, é o Plano de Preservação da Proteção Previdenciária. Enfim, antes de qualquer opção, todos os participantes vão para esse plano. A partir dele, o Banesprev vai emitir um comunicado para cada um dos participantes, dando 120 dias para as opções. E aí, sim, você vai poder optar por portabilidade, sacar toda a sua reserva, sacar parte da sua reserva, enfim. Aí é que você vai poder fazer essa opção. Se você optar pela portabilidade, a rigor, não são os títulos que vão, né? O que vai é o valor monetário da sua reserva, o valor de mercado. Então, você não leva aquela rentabilidade. Essa rentabilidade vai ser determinada pela administração do novo fundo, né? Que vai alocar os recursos de acordo com os interesses dos participantes desse plano. Então, o que ele leva a rigor é o valor monetário. Então, você não vai ter garantido a rentabilidade desses títulos. O que a gente pode pensar num momento de negociação é que para este plano primeiro, que é o plano de preservação à longevidade, pode ser negociado algo como levar os títulos, mas isso tudo carece de negociação, das novas regulamentações da resolução. Então, em princípio, o que está dado é que você leva dinheiro, não título. E agora, uma pergunta que também não quer calar, que é uma preocupação de todos, sobre a Cabesp.
Aqui tem a manifestação da Miriam, da Hilda, do Joel, da Sandra, Mariângela, Sebastiana, Roselene, Solimar e José Francisco. Sobre Cabesp, eles querem saber se haverá alguma redução no valor da contribuição da Cabesp, considerando que a queda no valor do benefício após a retirada do patrocínio. Eles citam o artigo 17 do Estatuto, que define a base de cálculo do aposentado como o valor recebido pela Previdência Social, acrescido do valor da complementação paga pelo Banesprev. Fale um pouco sobre isso para a gente, Maria. Bom, inicialmente, não temos assim como falar oficialmente sobre Cabesp, né? Porque é outra entidade, inclusive, na nossa entidade de saúde. Mas, olhando essa retirada de patrocínio, a gente sabe que o problema vai ser bem grande. É um problema grande porque, de fato, vai haver queda na renda de todos, né? E os cálculos lá na Cabesp, eles são cálculos atuariais, que têm bases também nos rendimentos atuais das pessoas. Então, como se fará agora uma redução tão grande nessa base de cálculo, né? E você mantém a Cabesp, de que forma? A gente sabe, né, que tem recursos muito grandes na Cabesp, né, mas a gente sabe que não é assim que a gente pode dizer, não tem bastante dinheiro, então podemos reduzir a contribuição e vai dar tudo certo. Há que se fazer, na minha opinião, grandes negociações para que possa ser mantida de forma saudável a Cabesp, com boas coberturas, né, utilizando os recursos que estão lá já acumulados, mas de fato a gente não tem como dar essa resposta agora. O que a gente percebe é que haverá muita dificuldade para quem tem queda da renda e manutenção da despesa baseada numa renda que ela não tem mais, mas de fato não dá para resolver isso agora, nem dizer, será assim e haverá a queda da contribuição, mesmo o pessoal fazendo referência ao artigo 17, e realmente é isso que está lá, que a pessoa disse, né, que é em cima do artigo 17 que é feita a nossa contribuição, mas cabe muita negociação, não dá para a gente ser categórico aqui sobre esse assunto, a não ser dizer que grandes dificuldades teremos, né, necessidade de grandes negociações. Isso mesmo, Maria. Chegou também aqui uma pergunta da Esther sobre as implicações da retirada de patrocínio em relação ao plano 3, os autopatrocinados, uma vez que ela já entende que, tirando o plano 2 e a migração, a transferência de gestão do plano pré e do plano 5, como é que fica os remanescentes, né, os fundos menores? A Banesprev continua ou ela é encerrada? Bom, olá, Esther. Respondendo a sua pergunta e a sua preocupação, é evidente que saindo dos planos 2, 1, 2, pré e 5, a maioria dos participantes do Banesprev, a maioria absoluta dos participantes do Banesprev vão estar fora dele. Então, o Banesprev vai diminuir muito, muito, muito de tamanho. O que pode gerar um acréscimo nos custos, né? Nos custos individuais, porque você perde a escala da quantidade de participantes. Então, certamente o Banesprev vai ter que ser reestruturado, deixando uma entidade bem menor para que possa ser viável financeiramente, né? Para que esses custos administrativos não se tornem tão punitivos que não permitam fazer a administração dos planos remanescentes, né? Do ponto de vista dos seus benefícios e tudo mais, o plano 3 continua como é hoje, né? Nenhuma alteração. Então, certamente vão aumentar os custos administrativos.
Chegaram aqui mais contribuições da Sandra, Sebastiana Aparecida, Marta Cristina e Bernadette sobre a Resolução 59. Elas perguntam sobre a criação do plano instituído e sobre o Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade. A dúvida delas é o seguinte: o assistido terá que fazer alguma contribuição para esses dois fundos ou será apenas responsabilidade do patrocinador que se retira? Bom, primeiramente vamos fazer a distinção entre o plano da proteção, né, previdenciária e o fundo, porque então o pessoal está fazendo uma certa confusão aí. Tem várias perguntas que confundem o plano, né, que será criado, plano instituído, com o fundo de proteção da longevidade, que são coisas diferentes. Então, o plano será criado, né, para abrigar todas as reservas, né, de todos os planos que estão sob retirada, né? Então, aqui a gente está falando de planos 1 e 2, né? Então, as reservas vão para dentro desse plano da proteção previdenciária, né? E dentro desse fundo, desse plano da proteção, vai criar o fundo que é de longevidade. Para que se cria esse fundo? Para se garantir que a renda possa, eventualmente, continuar vitalícia. Por que eu estou falando eventualmente? Porque tudo vai depender da quantidade de recursos que vai para dentro desse fundo, né? É um avanço da resolução, é verdade, é um avanço ter a criação, então, desse fundo que vai abrigar algumas sobras, como eu falei lá no início, né, que iriam para o patrocinador e agora vão ficar dentro desse fundo. Então, o que é que vai para dentro desse, o que vão para dentro desse fundo? As reservas para planos que tem, que são superavitários, né, e dentro do plano 2 tem alguns superavitários, a reserva de contingência e a reserva especial, que são valores que realmente se referem a planos superavitários, o deficitário nunca tem. Também tem esses recursos pertencentes às patrocinadoras que ficariam em alguns fundos, por exemplo, provenientes de pessoas que pediram para sair do plano e a parte do patrocinador ficou dentro do plano lá, jogado em algum fundo lá. Todos esses recursos, eles iriam para o patrocinador numa retirada. E agora, esses recursos, salvando dos participantes, que também às vezes são divididos, né? Patrocinadora de um lado e participante do outro, como é o caso da reserva especial, que é quando tem o superávit de bastante tempo, fica uma reserva especial e cria-se um fundo. Então, salvando essa parte do participante, que sempre voltará para ele, todas essas sobras, né, relativas ao patrocinador serão aportados dentro desse fundo para garantir a longevidade, né? Outra coisa também, outro valor que vai cair dentro desse fundo vão fazer os cálculos atuariais pelas tábuas utilizadas atualmente e também por uma outra tábua, que é a tábua geracional, que ela é mais conservadora, então a reserva fica um pouco maior calculada por essa tábua. Então a diferença entre esses dois cálculos também ficará dentro desse fundo. Aí a pergunta é, esse fundo será suficiente para garantir a longevidade? Garantir a renda vitalícia das pessoas mais longevas? Não, porque é pouco recurso. Na verdade, como nós já somos um grupo já com idade um pouco avançada, dificilmente a gente terá tempo de acumular dentro desse fundo recursos suficientes para garantir essa vitaliciedade dos nossos planos, né? Dos nossos planos que deveremos continuar com eles vitalícios, porém haverá que ter mais aportes aí dentro, e eu acho que aí é um bom momento para se negociar com o patrocinador para que ele faça aportes dentro desse fundo, porque ele está saindo do plano, está, segundo ele, reduzir seus riscos, ou seja, ele tem os benefícios, na visão deles, da saída. E nós ficamos com as dificuldades, tá certo? Então eu acho que é um bom momento para se negociar com o patrocinador para que ele possa fazer aportes dentro desse fundo. Aí a pergunta da pessoa, vai ter ou não vai ter participação,
aportes, reserva dos participantes dentro desses fundos. Também pode ter. De repente, a gente pode criar uma contribuição para todos colocarem recursos dentro desse plano para garantir essa renda vitalícia. Ou mesmo no plano de proteção que será criado, pode acontecer de ter contribuição de participantes? Pode. Porque, por exemplo, os ativos eles não estão contribuindo hoje, mas nós temos que aguardar o desenho do plano. Porque caso exista contribuição, normalmente seria para os ativos, mas até poderia instituir contribuição também para assistido, mas normalmente é para ativos, né? E aí tudo vai depender do desenho do plano. Como esse plano não está desenhado ainda, não tem um regulamento, porque o desenho do plano é refletido no regulamento. Então, quando sair esse regulamento, é que nós vamos saber de fato quem vai contribuir, quanto e por quê e aonde, né? É melhor do que as resoluções anteriores, que ter esse fundo de longevidade, com certeza, antes não tinha. Mas, de fato, o recurso que está destinado para esse fundo de longevidade é muito pequeno para garantir a renda vitalícia de um grupo tão grande e já com idade avançada. É isso. Então, emendando aqui, tem o seguinte questionamento. O Banesprev é obrigado a criar um plano para atender à resolução e, caso ele não queira ser o gerenciador, pode delegar a outras instituições? Então, pela resolução 59, o Banesprev é obrigado. Então, sim, ele é obrigado a criar esse plano de preservação, plano instituído de preservação e proteção previdenciária, onde abrigará todas as pessoas que estão sob retirada de patrocínio. Então, todos nós, que somos do plano 2, plano 1 e tal, nós iremos, assim que for retirado o patrocínio, iremos para esse novo plano. E aí, sim, você poderá optar sair dele ou não. Sobre a outra questão, que se o Banesprev não quiser ser o gerenciador desse plano, se pode ir para outra entidade. Essa prerrogativa não é do Banesprev. Quem vai definir a entidade que vai fazer o gerenciamento desses recursos vai ser o instituidor desse novo plano, que serão as associações que... Pode ser instituidor quem? As associações representantes dos trabalhadores, sindicatos, entidades de classe, enfim. A partir do momento que esse plano estiver sediado no Banesprev, você vai ter aí instituidores interessados e a prerrogativa de quem vai gerenciar vai ser determinada por esse instituidor. Obrigada, Márcia. Uma outra pergunta aqui que é sobre se a FUBESP irá orientar os seus associados de que a partir da retirada de patrocínio não haverá dependentes. Marido falece e a esposa não é pensionista. Se sim, como serão amparados ou tratados os casos dos dependentes que são PCDs? E aproveitando essa pergunta, também tem uma outra dúvida da Cleusa, que ela já é pensionista do marido dela, no plano 2, e se tiver essas mudanças, como fica a situação dos pensionistas? Eles vão perder a pensão, o plano de saúde? Como é que fica a questão também dessas pessoas que já são pensionistas e como é o caso das pessoas que ainda não têm pensionista e depois vêm a falecer? Passar para a Maria responder essas questões. Bom, eu vou começar respondendo pelo caso da pessoa que ainda não é pensionista, ela é beneficiária, né, do assistido que está hoje no plano BD, então ele está vivo, né, então ela não é pensionista, mas ela seria a pensionista em caso de falecimento dele dentro desse plano BD, que infelizmente está sob retirada, né. Então, como estamos sendo transferidos para um plano CD, né, nesse plano CD realmente não tem pensão. Por que não tem pensão? Primeiro porque pensão, para você ter no plano CD, você tem que fazer aquele fundo de longevidade, como eu havia falado antes, ter muito recurso
para garantir a longevidade das pessoas e ainda as pensões dos seus dependentes, que normalmente são ainda mais longevos, porque são mais novos, né? Então, de fato, não tem. Mas, quando você está dentro do plano VD, quando faz o cálculo da reserva, nesse cálculo, se você tem um beneficiário que seria, né, que viria a ser o seu pensionista, você já leva junto desse cálculo também esse valor. Então faz o valor e já cresce o valor da reversão em pensão. Se eu não tenho pensionista, beneficiário, a minha reserva é uma. Se eu tenho cadastrado lá um beneficiário, a minha reserva é maior. Essa reserva segue lá para o plano CD, e lá no plano CD, como não existe a figura do pensionista, existe a figura do o herdeiro. Então, o herdeiro lá, como herdeiro de qualquer bem, ele vai se habilitar dentro do inventário lá para receber o que lhe cabe, né, dessa herança aqui. Se o participante morrer mais novo, o participante assistido, já no caso, morrer mais novo, a reserva que sobra é maior. Se ele insistir em viver muito, a reserva que sobra vai ser muito pequena. É isso que temos, né? Agora, para a pessoa que está preocupada, que agora eu vou perder a minha pensão, nesse caso é diferente, porque ela já é pensionista. Ela já tem uma reserva constituída, calculada, para garantir a sua pensão. Essa reserva vai ser transferida, do mesmo jeito que vai ser transferida a reserva de todos os assistidos, de todos os participantes ativos, também serão transferidas as reservas dos pensionistas. E lá, infelizmente, no plano CD, ela vai ter uma pensão que vai depender desse volume de recurso que, certamente, como todos os outros participantes assistidos, certamente haverá uma redução, porque vai quebrar o mutualismo, vai debitar os seus déficits à vista. Então, no fim, certamente terá uma pensão menor, mas a reserva não desaparecerá, não será extinta e fica na mesma condição de todos os outros participantes assistidos, com todas as dificuldades de um plano CD. É isso. E por falar em reserva matemática, tem uma pergunta aqui que é: além do equacionamento dos déficits e eventuais empréstimos ao Banesprev, existe algo mais que pode ser deduzido da reserva matemática dos assistidos, que é a tal da RMI? Marcinha? Não, serão descontados da reserva somente os empréstimos, financiamentos e os déficits atribuídos aos participantes e assistidos. Uma outra pergunta que chegou aqui é sobre o balanço, né? Que diz que no balanço do patrocinador é declarado aos investidores a responsabilidade em anos com o Banesprev. Com a retirada do patrocínio, essa responsabilidade será acrescida na RMI? Ela pode ser declarada no termo na retirada? Passar para a Maria responder essa pergunta fácil. Não. A responsabilidade que está lá no balanço, ela vai desaparecer, é verdade, porque a responsabilidade que está lá no balanço, ele meio que corresponde a todas as responsabilidades dentro do Banesprev, que o patrocinador tem com os planos lá dentro do Banesprev. Então, como ele vai sair da responsabilidade aqui dentro do Banesprev, cai essa responsabilidade lá no balanço, é o que eles chamam de limpar o balanço. Eles vão ficar muito melhor perante o mercado, porque o balanço vai ficar limpo, né? Porque eles não gostam de ter obrigações de pós-emprego, infelizmente, né? Então, ele limpa o balanço, mas esse valor que está lá no balanço, ele não vai ser acrescido. Por quê? Porque dentro do Banesprev já tem o montante da responsabilidade dele, calculado atuarialmente, que é mais ou menos o correspondido que está lá. Não é tão igual, porque às vezes eles usam tão diferente lá, a gente usa um aqui, mas é mais ou menos o que corresponde lá. Então significa dizer que a responsabilidade dele, que já está definida atuarialmente dentro do Banesprev, colocando todos esses descontos que a gente falou, ele já vai ter essa responsabilidade assumida aqui no termo de retirada. Então, no termo de retirada, o que
é somente o que a resolução define que para lá deva ir, ou seja, são essas verbas que a gente colocou aqui. Não vai entrar mais uma verba que vem lá da responsabilidade que saiu do balanço dele, porque é a mesma que já vai assumir aqui na retirada dentro do Danesprev. Tem uma questão aqui também que veio da Matico e da Vera, que é sobre o saque. Elas perguntam se ela pode optar pelo saque da reserva e, se possível, como isso será feito. Eu só vou dar um spoiler aqui, eu acho que juntos somos mais fortes. Passar para a Marcinha responder tecnicamente. Então, verdade, juntos somos mais fortes. Como qualquer operação do participante individual vai ser precedida pela criação desse plano instituído, e estaremos, num primeiro momento, todos lá, a gente vai sempre orientar para que fiquemos juntos nesse plano, para que a gente vá definindo tudo o que vai ocorrer neste novo plano. Né? Então, juntos decidiremos quem vai ser o distribuidor, decidiremos quem vai fazer a gestão dos recursos, enfim. Mas vai ser dada a prerrogativa de escolha a todos os participantes. Então, depois que todo mundo estiver nesse plano instituído, o Banesprev vai fazer uma consulta, a pessoa vai ter 120 dias, isso está regrado na CNPC 59, né, na resolução 59. Então, você vai ter 120 dias para decidir o que você vai fazer com os recursos, se você vai manter nesse novo plano ou se você vai sacar, cortar, enfim. Se você for sacar, você pode sim, porém ele vai entrar na legislação do imposto de renda, você vai entrar nos 27,5%, pagar à vista os 27,5%. Lembrando que neste caso, você não leva os recursos que estão naquele fundo de longevidade. Então, essa é uma grande vantagem de você ficar nesse plano instituído. Você vai ter os recursos do fundo de longevidade. E só nele. Então, qualquer outra opção que você fizer, você perde esses recursos. É isso. E agora, dúvidas que vieram da Alice e da Nancy. É momento dos participantes do Plano 2 se prepararem para uma possível retirada de patrocínio e buscarem informações, fazerem estudos e pesquisas de alternativas sobre entidades de previdência complementar que possam gerir seus recursos no futuro. As associações têm conhecimento de outros fundos de previdência complementar, além do Mutoprev criado pelo Abesprev, que vem sendo divulgado entre os participantes do Plano 2 do Banesprev? Vou passar para a Maria Auxiliadora responder essas perguntas. Na verdade, fazer estudos, buscar informações, é tudo muito positivo, né? Mas a gente tem sempre que colocar, é uma linha de que nós vamos ainda lutar muito para manter o nosso patrocínio, porque a gente vai se basear em direito adquirido, a gente vai se quitar na lei 109, inclusive, no edital de privatização, que lá não diz, que o banco que adquiriu o nosso, o Banespa, ele realmente poderia apresentar outro tipo, outra modalidade de plano, em substituição aos planos 2, né, e 1, se não me engano, só a palavra 2, porque é 2 que tem patrocínio compartilhado, né? Então, na verdade, dizia o seguinte, olha, você pode apresentar outro tipo de plano, outras modalidades, mas em qualquer situação deve ser respeitado o direito adquirido do assistido. Está escrito isso no estatuto, no edital de privatização. Aí, então, a gente vai dizer que sim, estamos pesquisando, estamos vendo, por isso que fizemos toda essa leitura, né, esse estudo da resolução, porque precisamos também saber como é que a gente se movimenta também por esse lado aqui.
Então, as associações têm conhecimento de outros fundos, previdência complementar, do Utoprev, da Besprev? Sim. Todos os fundos, todas as fundações administradoras de planos de previdência podem ser administradoras do plano que será instituído, né, pelas entidades representantes, né, ou a entidade ou as entidades representantes dos participantes. Então, pode ser instituído, né, pode não, vai ser instituído e pode ser administrado por qualquer fundação, né? Por exemplo, temos aqui o ABPREV, por exemplo, é um plano instituído que é administrado por uma fundação da OAB. O Utoprev é instituído e é administrado pela Fundação Utoprev. O ANAPAR-Prev é instituído, sempre pelas respectivas associações, e é administrado pela Viva Previdência. Então, qualquer entidade administradora de planos de previdência pode administrar o plano que será instituído. A escolha será do ou dos instituidores. Não é do Banesprev. A escolha, como já foi dito pela Márcia, né, reforçando aqui, a escolha será do instituidor. Daí a importância de escolher-se bem quem será o instituidor, porque é ele que vai ter a prerrogativa de depois escolher quem é o administrador, quem será o administrador desse plano. E a última pergunta desse nosso bloco é sobre o plano de longevidade. Pode ser portada também a reserva que o patrocinador tem que deixar na retirada do patrocínio de 60 meses, o plano de longevidade? Vou passar para a Marcinha responder essa pergunta. Pode sim. Lembrando que essa questão ela não tem caráter universal. Os 60 meses de longevidade não são para todos os participantes, né? Não são todos os participantes que vão ter esse benefício. Ele é destinado exclusivamente às pessoas com mais idade, quando eles forem viver, eles estiverem tão próximos da curva que determina a taxa de mortalidade que excede os 5 anos, né? Ou seja, se uma tábua de mortalidade disser que eu vou viver 84 anos e eu, nesse momento da retirada de patrocínio, tenho 83, o Banesprev no caso, terá que aportar em meu nome mais 4 anos. Porque se a tábua diz que eu vou viver até 84 e eu já tenho 83, a lei determina que você tenha pelo menos 5 anos de previsão de reserva. Então, o banco vai fazer essa reserva para essas pessoas. Então, as pessoas que não estão nessa condição de proximidade de idade com a tábua atuarial, né, que determina a curva da tábua atuarial, ela não tem esse direito. Então, quem estiver nessa situação, sim, ela vai ter esses 60 meses ou o equivalente ao que falta para complementar os 60 meses acrescidos na sua reserva, e isso é de caráter individual e vai para a sua própria reserva. Ou seja, convém deixar isso bem claro, porque a pessoa que perguntou falou do plano de longevidade, né, Márcia? E esse valor realmente não vai para o plano de longevidade, o fundo de longevidade. Ele é, como a Márcia falou, particular das pessoas que estão nessa condição de não terem ainda 5 anos de esperança de vida na tábua de mortalidade utilizada. Então tem que deixar isso bem claro, porque o pessoal confunde bastante isso aí. E no próximo episódio nós falaremos sobre o equacionamento do déficit que foi gerado aqui a partir de 2021, 2022. Fiquem conosco.